A paz do Senhor esteja com você. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo à Célula Digital IJN Alphaville. Um lugar para você pertencer e não somente frequentar. Amém? A ministração de hoje continua sendo sobre a fé. Buscar um aumento da fé. Amém? Temos que buscar estarmos em fé com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, porque é a fé que move montanhas. Amém? É a fé. Então nós temos que ter fé. Glória a Deus. E não um pouquinho de fé, é muita fé. Amém? É acreditar naquilo que não estamos vendo, mas esperamos. Amém? A circunstância é totalmente diferente, mas crê que a situação vai mudar. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pois então, antes de eu dar a palavra aqui, eu quero dar alguns recados sobre os nossos cultos. Amém? Que é o próximo culto que nós iremos ter agora será amanhã, na quarta-feira, que é às 15 horas e às 20 horas. Amém? E também nós temos cultos aos sábados, que é da Nação Jovem, que é às 19 horas. E aos domingos, que é às 9 horas da manhã. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia! E estamos aqui, tudo isso realizando essa live para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós precisamos ter Ele conosco. A sua presença é maravilhosa. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Pois então, a palavra de hoje é Hebreus 11:8. Olha, presta atenção nessa palavra. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso não é fé? Você só escutou uma voz falando: Abraão, sai da tua casa e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. E eu não vou te mostrar agora, eu vou te mostrar no caminho. Pensa, você vai largar a tua casa, por exemplo, né? Você vai deixar a sua casa, você vai deixar o teu trabalho, você vai deixar alguma coisa, você tem que deixar alguma coisa para você servir a Deus. Amém? Às vezes Deus não vai pedir para você deixar a sua casa, mas às vezes Ele vai pedir outra coisa. Porque nós temos que deixar as coisas para trás para servir ao Senhor, para ter fé ao Senhor, para a gente crer no Senhor. Porque enquanto nós estamos lá no passado, nós não cremos no Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque a gente quer agir da nossa própria força. A gente quer estar no controle de tudo. Então é por isso que muitas das vezes nós não temos, a gente fala que tem fé, mas nem todo mundo tem fé. Porque não acredita nas coisas que não se veem e só acredita no que vê, né? Tem a síndrome do Tomé. Só acredita vendo, né? Então, tem que ter confiança no Senhor. Tem que crer no Senhor, na palavra do Senhor. Amém? Porque muitas das vezes não conseguimos cumprir o nosso propósito. Também por causa de pessoas, sabia?
Porque muitas das vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas não acreditam no que você está falando. Não acreditam no sobrenatural. Não acreditam nas coisas que Deus faz. Amém? Ou então eles podem até acreditar na palavra do Senhor, porque está escrito lá, mas eles acreditam que a palavra do Senhor é só uma história que aconteceu lá no passado. Amém? Mas não vive no que tem que fazer hoje. E em se inspirar na história, porque na verdade a história que o Senhor nos conta na palavra é uma inspiração. É como se fosse, nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, porque muitas das vezes o que nós vivemos é o mesmo que a pessoa viveu lá na história. Então nós temos que encaixar isso na nossa vida e fazer o que ele fez. Entendeu? Por isso que nós temos que cumprir princípios, e os princípios estão na palavra. Amém? Aí muita gente fica falando, mas quais são os princípios do Senhor? Quais são os princípios do Senhor? Os princípios do Senhor é o que ele está escrevendo aqui. Amém? É igual o que Abraão fez aqui, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Entendeu? Muitas vezes Deus vai mandar você sair do trabalho e falar assim, ó, você não vai trabalhar mais. Eu quero que você sirva eu, exclusivamente a mim, como ele mesmo fala. É o seu chamado. E cabe a você aceitar o chamado. Por isso que tem o livre-arbítrio. Amém? Você aceita se você quer. Aleluia. Então é importante você crer na palavra. Amém? Porque é necessário estar conectado com a palavra. Porque você foi no culto, ou num evento, ou sei lá, num seminário, alguma coisa, e Deus teve todo o cuidado de trazer uma palavra para você, porque você disse que precisava. Você estava suplicando para Ele uma solução na sua vida. E Ele veio com todo o cuidado e trouxe essa palavra para você. E você faz o que com ela? Guarda no bolso? Fica esperando Deus realizar? Não. Você precisa também agir. E qual é a sua ação? A fé. Amém? Porque a fé é uma atitude. Não é uma motivação, é uma atitude. Para você ter a fé, você precisa se mover. Você tem que se mover na fé. Amém? Muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós colocamos a palavra no bolso e esperamos. Ou por falta de entendimento, ou porque realmente acredita que Deus vai fazer aquilo lá, mas sem você se mover, sem você joelhar para orar por essa palavra, sem você tomar um passo, de repente, se for para empreender um negócio, tomar um passo, buscar alguma coisa. Olha, o Senhor falou que eu vou fazer isso, então eu vou começar a procurar saber sobre, pesquisar como fazer, enfim, é isso. Amém? Porque nós temos que estar e para você entender essa palavra que você recebeu, muitas das vezes nós precisamos, não muitas das vezes, mas nós precisamos estar em espírito para que possamos entender a palavra do Senhor. Porque eu me lembro que quando eu lia a palavra antes de eu me converter, eu tentava sempre ler a palavra, mas eu não conseguia, porque eu não estava em espírito. Amém? E eu não entendia. E aí eu via aquela palavra e eu falava, nossa, mas Senhor Deus, é muito injusto, porque muitas das vezes as coisas que estão escritas lá, muitas vezes você olha por aquilo com olhos naturais
Você vê injustiça naquilo. Você acha que Deus é injusto, mas não é não. E por esse fato, por esse pensamento que eu tinha antes, o Senhor, Ele me colocou para eu ler a Bíblia desde o início. Eu tentava, depois que eu me converti, eu tentava ler a palavra no Novo Evangelho, que todo mundo, né, explica que quando nós somos convertidos, temos que ler a parte do Evangelho de João. Começa no Evangelho de João e assim vai seguindo o Evangelho, que é o Novo Testamento, para entender. Só que eu tentava ler, mas eu não conseguia, eu não me despertava interesse ali. Me despertava interesse em Gênesis. Em Gênesis, nessas passagens, onde estava ali, onde Deus era bem rígido na palavra, né? Nas atitudes e tal, com o pessoal do Israel. E aquilo me despertou um amor tão grande por Deus, porque eu entendi o que Deus queria ali com essas atitudes. Amém? Ele não era que ele era um Deus mau, um Deus injusto, porque ele matava as pessoas, que não fazia o que ele queria. Não. E muita gente que não entende fala que ele é um Deus muito autoritário. E ele não é um Deus autoritário. Porque se ele fosse um Deus autoritário, nós estávamos perdidos. Amém? Porque qualquer falha, nós não estaríamos mais aqui na Terra. Mas ele não é. E ele fez questão de eu ler. Porque, na verdade, na minha cabeça, quando antes de eu me converter, eu achava ele... Não é que eu achava, eu sempre glorifiquei a Deus, mas quando você lê, você parece que ele era um Deus injusto. Mas ele não era um Deus injusto. O que ele queria era que as pessoas... que ele quer cuidar das pessoas. Amém? Ele quer cuidar das pessoas. É isso que ele quer. E ele fica triste, porque ele que nos criou. Amém? Ele que nos criou, ele nos deu a vida, ele nos deu o suspiro de vida. Entendeu? E o que a gente faz com isso? Joga fora. Bebe, fuma, se droga, se prostitui. Olha quanta coisa. Nós somos o templo do Senhor. Por que fazer tudo isso com a gente mesmo? Você não tá fazendo nada. Você tá destruindo a si mesmo. A quem você quer enganar? Você mesmo. Amém? Então, quando você se converte, você entra em espírito. Você precisa trabalhar muito isso. E com isso você tem que trabalhar o jejum. E foi isso que trabalhou na minha vida. O jejum. Amém? E para você entender tudo isso, você tem que estar em espírito. Porque aí você começa a se conectar com Deus. Você começa a se conectar com a palavra. Porque a fé não vem de ouvir e pelo ouvir da palavra. Então, para isso, nós precisamos estar conectados. E para isso, nós precisamos estar em espírito. Aleluia. Porque assim você deixa de ser carnal e se torna espiritual. E aí você para de querer ter controle das coisas para ser controlado por Deus. Porque aí Deus vai controlar a sua vida e não vai deixar você mais cair. Não vai deixar você ir mais pelo caminho errado. Porque o controle do Senhor, Ele não quer transformar você como marionete, como o inimigo quer deixar você como marionete. O inimigo quer deixar você como marionete. Você fazendo um mal para as pessoas, você falando mal das pessoas, você bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo. Ele tá fazendo você de marionete. Mas Deus não.
O controle do Senhor, Ele quer controlar a sua vida no sentido de te direcionar para o caminho certo, para você não cair mais. Porque Ele tem o cuidado com a sua vida que você não tem. Amém? Ele tem um cuidado que você não tem. Então você precisa ter o cuidado, você precisa reconhecer isso. Aleluia, glória a Deus. E essas palavras que eu tô falando aqui não tá vindo de mim não, tá? Porque eu tô falando, era pra eu escrever. Eu tô falando algumas coisas que eu escrevi aqui, que eu preparei, que na verdade foi também induzido pelo Espírito Santo. Mas quem tá falando isso aqui é o Espírito Santo para você acordar. Amém? Sacudir você. Que nós temos que ter fé no Senhor, e só no Senhor, e mais nada. E para isso você precisa se converter, para você estar plenamente no Senhor. Amém? Não vai estar pleno porque ainda a gente precisa de muita coisa. A gente precisa trabalhar muita coisa. O Senhor tem que trabalhar muito na gente, assim como diz lá em Jeremias lá, que o Senhor manda ele ir na casa do oleiro. Como é que o oleiro faz o vaso? É a mesma coisa que o Senhor faz com a gente. Quando a gente deixa Ele trabalhar na nossa vida. Amém? Quando a gente deixa Ele trabalhar na sua vida, na minha vida, na sua vida. Amém? Quando nós aceitamos o chamado do Senhor e queremos ter a santidade do Senhor. Amém? Então, para isso, você tem que estar convertido no Senhor. No Senhor. Porque muitas vezes se converte e não aguenta. Porque não está convertido plenamente. Porque eles estão com um pé em Deus, um pé no mundo. Amém? Infelizmente é isso que acontece. E muitas vezes a pessoa cai, volta de novo no vício, na bebedeira, em tudo. Deus limpa você, mas você se suja de novo. Que tristeza. E Deus não quer isso de você. Porque a coisa mais importante para Deus somos nós. Amém? Ele luta por nós. Glória a Deus. E você deve reconhecer isso no Senhor. Você deve reconhecer. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente ter fé, nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque é isso que nós temos que fazer, obedecer a palavra do Senhor. Amém? Estar em espírito, orar ao Senhor, se converter ao Senhor. E aí é o que eu te chamo para você se converter, irmão, irmã. Deixa de lado esse mundo. Esse mundo não presta para nada. Como diz a palavra aqui, o Senhor disse lá que eu tô estudando o livro de João. E ele disse assim: a carne, tudo que a carne faz não serve de nada. Sabe por quê? Porque a gente só faz coisa errada. Coisas que não são de Deus. Mas quando estamos em espírito, aí sim. Aí nós temos gratificação no Senhor. Nós fazemos o que temos que fazer, conforme a vontade do Senhor. Amém? Então obedeça ao Senhor. Não seja controlador. Deixa de ser controlador para ser controlado por Deus. Aleluia. E ouvir a palavra do Senhor. Se conectar, se manter conectado, que é a função do Espírito, que Ele vai te ajudar. Amém? A se conectar com a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém.
e amém. Então vamos fazer aqui uma oração para que você tenha muita fé, para que você aumente a fé, para que você cumpra os princípios do Senhor, para que você venha a ser esclarecido, para que você venha a se converter, se juntar a nós. Amém? Venha se juntar a nós precisamos, o Senhor precisa de você. Amém? Ele precisa de você. Sabe por quê? Que ele precisa de você? Para você fazer o seu melhor no reino dele. Porque aqui no mundo as pessoas te maltratam, as pessoas não te reconhecem. Mas a gente não precisa do reconhecimento do homem, a gente precisa do reconhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Guarda essa palavra no seu coração. Nós não precisamos do reconhecimento do homem. Nós precisamos do reconhecimento de Deus. E para ele, você é um homem valoroso. Para ele, você é uma mulher valorosa. Amém? Virtuosa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então vamos orar. Pai misericordioso, Pai eterno, o Senhor nos dá, Senhor, uma unção nova hoje. Oh, abençoado Senhor, nos dê uma unção nova. Nos dê, Senhor, uma misericórdia nova, uma oportunidade nova. Oh, meu Deus, no dia chamado hoje, porque é muito importante o Senhor nos dá uma nova oportunidade para que nós possamos viver o dia de hoje, Senhor. Oh, abençoado Deus, glorioso Deus. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Meu Senhor querido, abençoa, Senhor, todas essas pessoas que precisam do Senhor. Tira elas, Senhor, de todo vício, de todo mal, da bebida, do álcool. Cura ela, Senhor, da depressão. Cura ela dessa doença física, mental, para que ela possa vir a estar acompanhando o Senhor, para que ela entenda a palavra do Senhor. Oh, meu Senhor amado, meu querido Pai, Pai querido, que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento a todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Também, Senhor, venha, Senhor, trazer o amor que o Senhor tem. Que Ele venha, Senhor, encher o seu coração com o seu amor, porque o seu amor é maravilhoso por nós. O seu cuidado é maravilhoso por nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ô Pai querido e Pai amado, descei, Senhor, com a Tua glória. Descei a Tua glória sobre nós. Dai-nos a Tua graça, porque nós somos salvos pela Tua graça. Glórias a Ti, meu Pai. Glórias a Ti. Dai-nos também, Senhor, a sua proteção, o seu favor. Coloque a tua mão sobre nós, sobre todos nós, sobre essa pessoa que vai assistir, sobre mim, sobre ela. Nos coloque, Senhor, porque todos nós precisamos da sua mão protetora, da sua graça, como precisamos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nos colocamos, Senhor, diante do Senhor, nos apresentamos diante do Senhor. Todos os nossos problemas, aleluia, que o Senhor esteja presente na nossa vida. Glória a Deus. Também oro, Senhor, por todas as irmãs que estão no nosso grupo do propósito dos 52 dias de Neemias. Todas elas, Senhor, precisam de muita ajuda, de muita ajuda, Senhor. Eu coloco elas todas em oração. Todas, eu apresento todas elas e seus familiares, em nome do Senhor Jesus glorioso. Senhor, eu coloco, Senhor, que o Senhor nos dê o seu alimento.
Oxe, cantarabarabashira, cantarabarabás. Que o Senhor nos dê o seu alimento, Senhor. O Senhor nos dê o seu alimento sagrado, o seu alimento que está presente na nossa vida, que é o seu amor, que é o seu corpo, que é o teu sangue, Senhor. Derrame o teu sangue sobre nós. Lave, Senhor, a nossa vida, Senhor. Lave a nossa vida, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos cure de tudo. Senhor, transforme-nos, Senhor, o nosso vaso, que o Senhor transforme, porque nós somos o vaso e o Senhor é o oleiro. Que o Senhor transforme o nosso vaso, tire tudo que não é teu, Senhor. Glorioso Deus amado, transforme a vida dessa pessoa, faça ela ter experiências com o Senhor. Oh, glorioso Deus, aleluia, meu Pai, aleluia. Que o Senhor venha transformar a vida dessa pessoa numa vida de alegria, felicidade, porque felicidade não é dinheiro, felicidade não é uma roupa, um sapato, não. Felicidade é estar com o Senhor. Essa é a felicidade plena, porque lá no céu a gente não precisa de nada disso. O que a gente precisa é de estarmos com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluias, aleluias e aleluias. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. A Deus, a Deus, a Deus. Amém. E se você gostou desse vídeo, aqui fica o meu apelo para que você possa compartilhar, para que não fique só para você, porque você pode ter alguém que na sua rede social que esteja precisando de escutar esse vídeo. Amém? Glória a Deus. Curte também, para que a rede social entenda que você gostou e que outras pessoas venham assistir. Amém? Para compartilhar com outras pessoas. Amém? E também vem me seguir aqui também no perfil do Facebook, para que você também venha me seguir e para a gente caminhar junto. Amém? Não só do Facebook, como do Instagram, do YouTube, todas as redes sociais que eu posto. Glória a Deus, aleluia. E que a paz esteja com você e que o seu dia seja maravilhoso, sua semana seja maravilhosa. Amém? Glória a Deus, aleluia. E tudo de bom para você no dia de hoje e que a paz esteja com você e Deus abençoe sua vida e a sua casa e fica com Deus. Até o próximo vídeo.